Então, continuando a aula de AVC, nós estamos no AVC isquêmico. Então, lembrar que a gente tem o core, que é o tecido morto, que é esse preto aqui, tá? Logo após a oclusão, e a área de penumbra, que é um tecido isquêmico, mas que não tá morto, que é que essa penumbra é reversível, tá? Com o tratamento, a gente consegue reverter para que essa penumbra não infarte também, tá? A ressonância consegue detectar a penumbra, a tomografia não. Então, quando a gente vê hipotenuação na TC, já é lesão irreversível, tá? Já é morte neuronal, já é tecido morto, certo? Bom, lembrando que uma TC inicial normal não exclui AVC, tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma TC inicial normal. Se a gente olhar retrospectivamente, a gente consegue ver que tem um pouquinho de redução dos sulcos aqui, né? Mas é difícil falar, né? Só comparando com o outro hemisfério e vendo o exame depois de 18 horas. Então, a TC depois de 18 horas tem essa hipotenuação aqui importante, né? Com edema citotóxico comprimindo aqui o ventrículo lateral direito, né? Tá? Então, com 3 horas estava normal, com 18 horas tinha lesão. Então, muitas vezes a lesão na tomografia demora para aparecer, tá? Então, mas a gente trata, tá, gente? Então, estando normal, excluiu hemorragia, excluiu neoplasia, pode trombolizar o paciente. Sinal da artéria hiperdensa. Então, aqui a gente tem uma TC sem contraste. Lembra que na TC sem contraste a gente não vê os vasos assim, né? E a gente tem uma artéria cerebral média esquerda densa, hiperdensa. Esse branquinho aqui é o trombo dentro da artéria cerebral média esquerda. Foi feita a angiotomografia, em que a gente fez essa reconstrução 3D aqui dos vasos, com uma falha nítida aqui da opacificação da artéria cerebral média esquerda e seus ramos, tá? Olha esse lado e olha esse lado, né? São sinais precoces de AVC isquêmico, muitas vezes não vão estar presentes, tá? Outra TC mostrando, então, sinal da artéria hiperdensa, TC sem contraste, mas com essa cerebral média direita aqui hiperdensa, 7 horas depois, a gente tem uma hipodensidade aqui, que já é infarto, tá? Outro sinal, perda da distinção entre substância branca e o córtex, né? Observem que aqui a gente vê córtex, substância branca, aqui tá tudo borrado e tem uma obliteração sutil aqui dos sulcos corticais. Então, esse exame aqui foi 3 horas após o evento inicial, e esse exame 6 horas a gente vê que tá um pouquinho mais marcado, né? Apagamento dos sulcos, nem sempre é fácil, é uma alteração bem sutil, mas sempre a gente compara um hemisfério com o outro, tá? Então, aqui a gente consegue ver o comecinho ali da fissura lateral e aqui não, né? Comparando um com o outro, a gente vê que tem um discreto apagamento ali dos sulcos. Sinal da fita insular é a perda da diferenciação entre substância branca e cinzenta na ínsula, que o córtex da ínsula é mais suscetível à isquemia e edema, tá? É essa hipotenuação aqui só na ínsula, o sinal da fita insular. Então, às vezes aparece só aquilo ali e depois aparece mais, tá? É um sinal inicial. Aqui é um exemplo de AVC agudo, extenso. Então, reparem, na extensão pegou mais de 2/3 da cerebral média, já é extenso, um mau prognóstico, né? Potencial de transformação hemorrágica após trombólise, né? E aqui, ó, é a linha média. Então, a linha média a gente traça, a linha média é aqui, ó, o caminho da foice do cérebro, tá? Então, você traça aqui do osso occipital até o frontal uma linha. Então, daqui até aqui, olha o tanto que desviou a linha média, tá? Então, a linha média veio para cá com apagamento aqui desse ventrículo lateral, né? Então, comprimiu o ventrículo lateral, desviou a linha média, tem hipotenuação aqui muito extensa. Aqui a gente vê AVC dos dois lados, tá? Infarto dos dois lados, mas tem um detalhe. Aqui é um infarto agudo e aqui é um infarto crônico, também chamado de encefalomalácia. Então, percebam que no agudo a gente tem efeito de massa. O que é isso? É edema que empurra as estruturas, tá? Então, aqui a gente tem desvio da linha média novamente e
Aqui não. Aqui, o que a gente tem quando infarta? A gente tem perda do tecido, tá? Como se tivesse uma redução volumétrica, certo? Do tecido, como se tivesse murchado aquele tecido ali. E o que acontece? Ele puxa as estruturas que estão ao redor. Lembra que eu falei que o crânio vai ser uma caixa fechada? Então, perdeu o volume aqui, vai puxar dali, né? Então, aqui perdeu o volume, ele puxa o ventrículo lateral, que fica aumentado. Então, ele não empurra nada, ele não tem efeito de massa, ele tem um efeito retrátil, tá? Tem outra imagem desse mesmo paciente, para a gente conseguir diferenciar melhor o agudo e o crônico. Então, vejam, o agudo empurra, olha o efeito de massa, olha o desvio da linha média, comprime aqui o ventrículo lateral, enquanto a encefalomalácia, que é o crônico, é mais preto, então tem uma densidade semelhante ao líquor que está dentro do ventrículo, né? Dentro do ventrículo é líquor, certo? Densidade semelhante ao líquor e puxa, então ele puxa o ventrículo lateral para ele, né? Porque perdeu o volume e o cérebro quer compensar essa perda, né? Ocupar esse espaço de alguma forma. Puxa o ventrículo, tá? Então, o agudo empurra, o crônico puxa. Por quê? Porque o agudo tem edema, certo? Então, vamos lá. Encefalomalácia, que é o AVC crônico antigo, é muito hipoatenuante, próxima atenuação ao sinal do líquor, acentua os sulcos, tem um aumento ex vacuum. O que é isso? Uma ectasia ventricular, puxa o ventrículo. E tem esse efeito atrófico ou retrátil, que é isso também, de puxar as estruturas, tá? Então, aumento ex vacuum do ventrículo, é puxar o ventrículo e acentuar os sulcos, tá? Por perda mesmo de parênquima. Mais um exemplo aqui. Aqui são pacientes diferentes, tá? Desse lado aqui, AVC agudo, desse lado aqui, AVC crônico. Então, o agudo a gente tem uma hipodensidade e a gente tem efeito de massa. Então, vejam que está comprimindo aqui o ventrículo lateral direito, certo? Observem o direito e o esquerdo, está comprimindo o direito, tem efeito de massa. Uma hipoatenuação com efeito de massa. Aqui a gente está vendo uma lesão muito hipoatenuante, com densidade semelhante ao líquor, e que está dilatando o ventrículo. Ele não está empurrando nada, ele está puxando, certo? Então, aqui é encefalomalácia. É importante a gente conseguir diferenciar para a gente saber quando o paciente teve um evento novo, né? Então, o paciente teve um AVC há 20 anos e agora está sentindo alguma coisa, você precisa saber se aquela imagem que você está vendo é um AVC novo ou se é o que ele já tinha, tá? O que ele já teve há muitos anos, se é sequela. Infarto lacunar, quando a gente tem a oclusão de pequenas artérias, principalmente as artérias lentículas estriadas, tá? Geralmente nas regiões núcleo-capsulares. Vai ter o mesmo aspecto de imagem do AVC que a gente está acostumado, então uma hipodensidade, mas menores e ovais. Muitas vezes, gente, a gente não tem clínica, tá? Geralmente é bem discreta, a não ser que pegue cápsula interna, por exemplo. Aí sim vai ter um prejuízo neurológico significativo, senão pode ser só subclínico, clinicamente silencioso, tá? Então, por exemplo, aqui tá a lesão, aqui tá a lesão. Só uma bolinha pequenininha, mede menos de 15 milímetros, tá? Conceitualmente, para ser um infarto lacunar. Então, hipodensidade pequenininha por oclusão de pequenas artérias, principalmente as lentículo-estriadas. Muitas vezes assintomáticos. Bom, agora os sinais na ressonância. Então, veja a diferença de tomografia e ressonância, né? A gente consegue observar melhor as estruturas, a definição anatômica é bem melhor. A principal sequência, então, para a gente avaliar a AVC na ressonância é a difusão, que é o DWI. E a difusão, vou tentar explicar para vocês o que a difusão vai captar. Então, observem aqui no esquema, a gente tem um neurônio normal, mostrando a difusão normal das moléculas de água. Então, o que é isso? É o movimento das moléculas de água dentro da célula, tá? E aqui, um neurônio isquêmico, em que eu tenho restrição à difusão. O que é isso? O movimento não está como esperado, porque tem edema. Então, tem muito mais água, certo? E é isso que a difusão vai captar, uma restrição ao movimento das moléculas de água dentro da célula. Esse movimento esperado, normal, chama movimento browniano. Então, é o que se espera. Quando a célula vai ter o edema, restrição à difusão aqui das moléculas de água dentro da célula, a gente vai ter uma imagem hiperatenuante na ressonância, tá?
Então, a restrição à difusão é o sinal mais precoce de AVC isquêmico. A gente vai minutos após o quadro agudo. A título de conhecimento mesmo, não vou cobrar isso de vocês. Quando a gente tem uma restrição à difusão, que é isso aqui, tá? Esse hipersinal na difusão, a gente fala que restringiu a difusão. A gente precisa comparar com o mapa de ADC. O mapa de ADC não é uma aquisição de imagem, é um cálculo matemático e tem que estar tem que estar oposto à difusão, certo? A lesão. Então, essa aqui é uma imagem verdadeira. Se tiver também hiper, ela não é imagem verdadeira, é um artefato, é outra coisa, tá? Então, só para vocês saberem que a difusão também não responde, tem que ainda comparar. Não é tão fácil assim, né? Então, aqui a gente tem uma tomografia, que a gente passa aqui como normal tranquilamente, certo? Quando a gente vê retrospectivamente, a gente vê que tem um pouquinho de redução, né? Dos sulcos, apagamento dos sulcos e perda da diferenciação córtex, substância branca. Vocês estão vendo que aqui a gente vê direitinho desenhado o córtex e aqui não, né? Mas esse aqui passa como normal fácil, né? Agora, olha a difusão. Então, restringiu muito a difusão, tá brilhando, né? Essa parte aqui já era isquemia, tá? Então, isso aqui é um sinal precoce, né? De isquemia lá na ATC. Perda, então, da diferenciação. Córtex, substância branca com apagamento dos sulcos. Isso aqui é um sinal precoce, mas na ressonância já foi visto a restrição à difusão bem bonita, né? Mais fácil de ver. Bom, algumas sequências utilizadas na difusão, na ressonância. O AVC vai aparecer hipo em T1, com hipossinal. O T1 não é muito usado para isso, tá? Vai aparecer hiper em T2, só que o T2 tem o líquor branco, então confunde muito, né? A gente vê essa imagem aqui. Então, a gente faz o flare, tá? Então, as melhores para ver é o flare e a difusão. O flare é como se fosse um T2 com apagamento do sinal do líquor, tá? Então, a gente tem esse brilho aqui no flare, tudo isso aqui é lesão. E a difusão mostra que é isso mesmo, tá? Tem correspondência, tem restrição à difusão. Fica com hipersinal também. Bom, outras condições além do AVC podem levar à restrição à difusão, né? Como abscessos cerebrais, tumores hipercelulares, hemorragia, desmielinização aguda, como esclerose múltipla. Tudo que vai diminuir ali o movimento da água dentro da célula, né? Pensa, tumor hipercelular, tá cheio ali de célula, a água vai se mover menos, tem a restrição à difusão, tá? Resumo, então, toda suspeita de AVC requer imagem, sem dúvida, mas se a imagem tiver negativa, uma TC normal não exclui AVC isquêmico, certo? Pelo contrário, uma TC normal autoriza o tratamento, porque lembra que é um evento clínico, né? O diagnóstico vai ser clínico e a gente vai precisar da imagem para esclarecer qual tipo que é, né? Se é outra coisa, mas pensa na clínica, tem que ter a clínica e com a clínica a gente pode tratar tendo a TC normal, tá? Tempo para trombólise, 4 horas e meia, é a nossa janela ali para tratar. Método de escolha, TC sem contraste, que diferencia isquemia de hemorragia, mas não mostra penumbra. Ressonância pode ser a primeira escolha se disponível. Sequência mais sensível na ressonância é a difusão DWI. E tempo é cérebro, então tem que correr com esse diagnóstico, tá? AVCs isquêmicos respeitam os territórios vasculares, tanto do ponto de vista clínico, como do diagnóstico por imagem. Então, vejam essa imagem, olha o território aqui da artéria cerebral média, certo? Olha esse território aqui da artéria cerebral posterior direita. Observem, hipersinal aqui, território da artéria cerebral anterior esquerda, lembram? Bem medial, né? Longitudinal assim. Esse aqui é a mesma coisa, artéria cerebral anterior esquerda, que é na TC, né? Que a gente vê a hipodensidade. Aqui um hipersinal na ressonância, artéria cerebral posterior esquerda, lembra que ela pega lá embaixo lobo temporal e lobo occipital. Bom, vamos passar para o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, pessoal, pode ser parenquimatoso, tá? Então, sangramento intraparenquimatoso ou hemorragia subaracnoide. Lembra que nós estudamos ali os espaços, né?
A causa mais comum de HSA, que é hemorragia subaracnoide, é trauma, certo? Mas a gente está estudando aqui no contexto de AVC. No contexto de AVC, a causa mais comum de hemorragia subaracnoide é rotura de aneurisma, tá? A hemorragia parenquimatosa, então, pode ser lobar ou nos gânglios da base, ele separou aqui assim, mas tudo isso aqui é parenquimatoso, tá? Pode ter várias causas, como hipertensão, que é a principal causa de sangramento nos gânglios da base, angiopatia amiloide, infarto venoso, tumor, malformação vascular, enfim, tem inúmeras causas de sangramento intraparenquimatoso também. E essa é a diferença aqui no aspecto por imagem. Então, esse que é o aspecto de uma hemorragia intraparenquimatosa, é um sangramento, vejam que é espontaneamente hiperdenso, tá? Tem o edema circunjacente também, vejam que aqui desviou linha média, né? Então, isso aqui é sangue no parênquima, tá? Isso aqui é uma hemorragia intraparenquimatosa, um AVE hemorrágico. E isso aqui é uma hemorragia subaracnoide. Então, lembrem que no espaço subaracnoide é aquele ali abaixo entre a aracnoide e a pia mater, que tem as trabéculas e que nesse espaço tem líquor, né? É o único espaço que já existe, né? Que não é um espaço virtual, que ele é preenchido por líquor. E como que aparece na tomografia o líquor, gente? Lembra dos ventrículos laterais? Preto, tá? Se esses espaços, se esses sulcos, se os ventrículos estiverem aparecendo branco, isso aqui é sangue. Lembra que o sangue é espontaneamente hiperdenso na tomografia? Tá? Então, a hemorragia subaracnoide é isso aqui, ó. Sulcos, fissuras cisternas da base preenchidas por sangue. Então, vão aparecer branco. Nesse caso, tem inclusive hemorragia intraventricular, que é sinal de mau prognóstico, tá? Então, hemorragia intraparenquimatosa em jovens pode acontecer também, por exemplo, malformação arteriovenosa por uso de drogas, tá? Nos adultos de meia idade, nos idosos é mais comum hipertensão, angiopatia amiloide, neoplasia, certo? E a hemorragia subaracnoide, como eu falei, é mais comum, a causa mais comum de HSA que você vai ver é trauma, né? Romper o vasinho ali no trauma, no TCE. Aqui no AVC, a gente vai ver hemorragia subaracnoide por rotura aneurismática, certo? Vou continuar no próximo vídeo, tá, pessoal?